Olá, eu sou o Ivan e você está no Gestão da Produção.net, um site que reúne material diverso relacionado à gestão da indústria, à gestão da produção. Aí no site, acessando a plataforma, você tem acesso a um curso gratuito de logística e também temos outros três cursos. Um curso falando da gestão da produção, um curso falando de Lean Manufacturing, né, ou manufatura enxuta, e agora você está na primeira aula do curso de PCP, Planejamento e Controle da Produção. As aulas iniciais estão disponíveis aqui no site, no YouTube, mas para o curso completo você tem que acessar a plataforma, né? O curso completo é vendido, você acessando lá você tem acesso a todo o conteúdo. Tudo certo? Então, estamos aqui nessa nossa primeira aula desse curso de planejamento e controle da produção. Temos que entender, né? Para iniciar o curso, vamos entender o que quer dizer isso, qual o sentido dessa ideia, desse conjunto de fatores que nós temos que aplicar na nossa produção, que comumente chamamos de planejamento e controle da produção, e geralmente está associado a um departamento específico lá dentro da nossa empresa, na indústria. Pode ser que não seja um departamento, mas uma pessoa ou ao menos alguém que tenha estas funções, né, relacionadas ao planejamento e controle da produção. Tudo certo? Para a gente iniciar, então, vamos a uma introdução, né? A gente tem que fundamentar, já que a gente vai tratar disso ao longo do curso, temos que fundamentar o que isso vai tratar, né? Vamos ter uma visão básica do que é, afinal, o planejamento, programação e controle da produção, ou mais comumente chamado o PCP. Tudo certo? Então vamos lá. Bom, primeira caracterização aqui, vamos em relação ao próprio nome, né? É comum, vejam aqui o nosso título, tá? Como planejamento, programação e controle da produção. Então seria, né? PPCP. É comum se ver PPCP, como abreviatura também, né? Mas na verdade, o mais comum e mais prático de se dizer, e acho que assim nós vamos nos referir aqui, é o PCP, Planejamento e Controle da Produção. Tudo certo? O PCP. Como eu disse, geralmente essa é uma área que se tem um departamento específico lá dentro da nossa indústria, da nossa empresa, para desenvolver essas atividades. As atividades do PCP, a gente já vai caracterizar e começar a trabalhar e entender elas ao longo do curso. Tudo certo? Bom, então para a gente iniciar e fundamentar o conceito, basicamente o que este departamento, esta pessoa, as pessoas que trabalham nesse departamento, ou as pessoas que executam essa função na empresa, afinal, o que esta função faz, o que este processo dentro da organização faz. Se formos resumir, a gente pode dizer que, ó, PCP, a função dele é organizar os fluxos dos materiais de modo a entregar os materiais nos prazos estipulados. De forma bem simples, né? Então, eu tenho que organizar os fluxos dos materiais, de modo a que esses materiais cheguem na minha empresa, falando indústria, né? PCP, aqui a gente está estritamente falando indústria, alguma a empresa que tem uma produção, produz algo. É, falando em PCP, eu tenho que garantir que os materiais, as matérias-primas, os componentes cheguem na empresa nas quantidades certas, nos momentos certos, para que eu os utilize também programando esses materiais, a confecção toda dos materiais e do produto que eu fabrico na produção nos momentos corretos, nas quantidades corretas, para que eles estejam disponíveis para serem enviados aos clientes nos momentos acordados, dentro dos prazos e quantidades acordadas. Tudo bem? Falando assim, pode
talvez parecer simples, mas pensando na dimensão e na complexidade que há num sistema produtivo, numa produção, essa tarefa torna-se extremamente complexa. É bastante complexo e trabalhoso a gente conseguir fazer essa organização do fluxo de materiais lá na nossa indústria. Tudo certo? Bom, então esse é o fundamento. O papel do PCP é organizar o fluxo de materiais, dizendo aqui de forma simples, para que eu atenda os prazos estipulados lá pelo departamento comercial quando vendeu os materiais, vendeu o produto para algum cliente. Tudo certo? Dito isso, é preciso esclarecer uma coisa aqui só em relação ao que nós vamos desenvolver ao longo do curso. Nós, aqui no Gestão da Produção.net, temos um outro curso que trata exclusivamente da gestão da produção, da organização da produção. E nesse curso, nós vimos, nós entendemos, nós desenvolvemos as características para eu projetar a minha produção. Quais serão as operações, quais são os tempos de ciclo, tempo padrão, como eu meço a eficiência, o índice OEE, o lead time e vários outros fatores. Como eu desenvolvo um estudo de tempos, como eu organizo operações que são em linha, operações que são organizadas por processo, ou seja, neste outro curso, que não é este que nós estamos nesse momento de PCP, o curso que trata da gestão da produção, então nós desenvolvemos, definimos os métodos, as técnicas, para que eu defina como a minha produção vai se organizar. Tá certo? Então lá nesse curso tem todas as características para nós organizarmos a produção. Tudo certo? Muito bem, por que eu digo isso? Porque depois que eu tenho a minha produção organizada, com as suas características, com os métodos que eu vou aplicar, com as definições, os indicadores para que eu possa administrar, depois que eu tenho isso organizado, aí eu tenho que fazer isso funcionar, certo? Eu tenho que processar, comprar materiais, eles chegarem e eu processar esses materiais dentro dessa minha produção. Ou seja, eu vou fazer ela funcionar, fazer ela rodar. E quem que vai fazer isso? Aí sim, é o PCP. Então a gente está aqui nesse curso, nós estaremos envoltos em determinar, em aprender métodos que nos auxiliam a fazer a produção funcionar, as coisas acontecerem, o material chegar e eu conseguir entregar no prazo. Tudo certo? Os métodos relacionados à organização e gestão da produção, para ela estar organizada e pronta para funcionar, aí estão nesse nosso outro curso, que trata especificamente da gestão da produção. Tudo bem? É só fazer essa caracterização aí para diferenciar as coisas. Então, aqui no outro curso, a gente define como a produção está organizada e, a partir disso, a gente vai fazer as coisas funcionarem. Aí é o PCP que vai organizar o fluxo de materiais dentro dessa nossa produção aqui, que já tem tudo definido e organizado. Tudo bem? Dito isso, é até interessante que se é mais interessante que, se você pretende, tem ambição, gostaria de fazer esses dois cursos, é mais interessante que o primeiro seja o curso de gestão da produção, certo? Porque ele vai definir essa organização. Aí sim, baseado nessa organização, agora eu vou começar a gerir o fluxo de materiais. Então, o ideal seria fazer esse curso de gestão da produção primeiro e depois fazer esse curso de PCP para organizar os fluxos. Tudo bem? O curso de manufatura enxuta está aí para adicionar ferramentas que nos ajudam a organizar ambas as situações, tanto o fluxo quanto a organização da produção em si. Tudo certo? Muito bem. Então, depois dessa caracterização aí, ao menos em relação aos cursos,
nós definimos de forma simples o que é o PCP para a gente poder prosseguir. Então, o PCP é o departamento que vai organizar esse fluxo de materiais na produção, sendo que a produção já está ali operando, funcionando, organizada. Tudo bem? E o que esse cara precisa fazer para conseguir organizar esse fluxo? São inúmeras coisas que são necessárias para conseguir organizar esse fluxo. Mas aqui coloquei alguns tópicos só para a gente comentar e compreender, né? Bom, primeiro, quando eu trabalho com a produção, é inevitável, e a gente vai ver lá na frente, vai tratar bastante disso, tem ao menos 3, 4 aulas que a gente vai tratar da questão da previsão. Quando eu estou na indústria, eu preciso de uma previsão do que eu espero para os períodos futuros. Essa previsão pode ser realizada de forma mais estruturada, mais bem estruturada, ou somente baseado no achismo, na percepção da pessoa ali, do mercado, que ela já atua há bastante tempo, mas invariavelmente eu preciso ter uma noção das coisas. Como elas eu pretendo ou eu enxergo que elas acontecerão no futuro. Tudo certo? Então, todo o planejamento e organização do fluxo de materiais do PCP, para eu iniciar este planejamento, eu dependo de uma previsão. Então, a previsão será um fundamento, um alicerce para o planejamento da produção. Por isso, então, a gente vai tratar em 3 ou 4 aulas aqui no curso, especificamente das previsões, porque elas são um fundamento para todo o restante do planejamento. É uma atividade importantíssima. E a gente vai ver que ela é importante e é difícil desenvolvê-la, né? É difícil a gente conseguir atingir bons níveis de acurácia dentro da utilização de previsões, mas vamos aprender e entender aí diferentes métodos, diferentes técnicas para se fazer isso. Tudo bem? Então, esse é um papel do PCP. Ele precisa, de algum modo, trabalhar com as previsões da demanda, que serão derivadas em necessidades de produção para se planejar lá dentro da nossa produção. Tudo bem? Bom, se ele vai fazer uma previsão, baseado nessa previsão, o PCP tem que ter a capacidade de destrinchar essas previsões em necessidades de materiais, certo? Se eu vou vender, eu tenho que entregar 20 daqui 2 semanas, quanto material eu já tenho, quanto eu vou ter que comprar, quando eu vou ter que pedir para ele chegar aqui e dar tempo de eu confeccionar para entregar daqui 2 semanas. Então, baseado nas previsões, o PCP tem que fazer isso, ter a capacidade de destrinchar as previsões de demanda em necessidades de materiais. Tudo bem? Lembra lá que a gente falou de PCP, que eu vou ter que planejar a chegada do material para eu confeccionar e entregar? Logo, meu fundamento é uma previsão, baseado nela, eu projeto o futuro também em relação ao que eu vou precisar de materiais. Tudo certo? Eu planejo essas necessidades futuras para determinar os momentos que esses materiais têm que chegar, né? Eles têm que chegar em momentos corretos, eles não podem chegar muito antes, porque eles vão ficar acumulando lá. Eu vou gastar dinheiro, vou empenhar dinheiro e eles vão ficar acumulando, esperando no meu estoque. Então, eu tenho um período, um prazo mais factível, mais exequível dentro do meu ambiente, dentro da minha situação, da minha produção, onde, eu quero planejar baseado, então, seguindo, baseado nas previsões, defino as necessidades futuras e defino quando esses materiais têm que chegar. Não podem chegar muito antes, para não acumularem, atrapalharem a minha organização, e não podem chegar depois, porque aí chegando depois, muito provavelmente eu não vou conseguir cumprir os meus prazos. Tudo certo? Diante disso, os materiais vão chegar e a gente vai ter que definir e tratar, entender
quais são os níveis de estoques aceitáveis, como vai ser a dinâmica de estoques, como eu trabalho com os diferentes itens em termos de estoque de segurança ou níveis de estoque. Esse cara tem que te ajudar aí, né? O PCP tem que ter essa noção, essa definição. Essa é uma atribuição, talvez não só exclusiva do PCP, mas ele tem que estar envolto nela, né? Se eu tenho um departamento que cuida de materiais especificamente, o departamento de logística, talvez seja uma atividade mais voltada a eles. Mas, de modo geral, está totalmente associado ao PCP. E vai depender muito da empresa, né? Se é o PCP que está atuando sobre isso ou não. Pode ser que sim, pode ser que não, dependerá totalmente do tipo da empresa, da forma que ela se organiza. Tudo bem? Então vamos, ó, seguindo aqui, já fiz a previsão. Necessidades futuras, determinei quando os materiais iam chegar e os níveis de estoque, quando eu posso ter, quando eu não posso não ter dentro do meu estoque. Bom, agora que os materiais já estão lá, eu vou fazer o quê? Programar a minha produção. Eu vou definir, tenho que começar a usar esse material e esse material para fazer a produção para eu conseguir entregar nessa data aqui. Tudo certo? Então vejam, vai se acumulando. Eu tenho que, então, baseado nisso, depois que eu tenho o material, ter a capacidade de programar a produção. E esse é um papel bastante complexo. Está resumido aqui somente em uma pequena frase, né? Programar a produção, que é definir quando aquele processo tem que começar a produzir aquele item específico e aquele outro processo também, porque eu uso esses dois itens numa outra operação de montagem que tem que começar nesse momento, para que dê tempo de fabricar e entregar. Então vejam, esse aqui vai ser um processo bastante trabalhoso, é dificultoso, né, eu conseguir organizar tudo isso. Ainda mais pensando na produção e a gama, o conjunto de informações que se acumula, né, o conjunto de dados que existe circulando dentro de uma organização produtiva. Então, torna-se bastante complexo essa atividade para o PCP. Tudo certo? Muito bem. Depois que eu programo, eu planejo a minha produção, então eu defino o que deve começar a ser realizado, em que momento, em que quantidade e quando deve estar disponível, pronto, para prosseguir dentro do meu processo produtivo. Muito bem. Só que depois que eu faço essa programação, esse planejamento da minha produção, é natural que no dia a dia da produção, eventualmente ocorram problemas. Ninguém quer problema e a gente trabalha e se organiza todo dia, todo momento para evitar e minimizar os problemas que ocorram na nossa produção. Só que, eventualmente, eles ocorrerão. Ou seja, aquilo que eu programei para começar no momento X, na quantidade Y, não aconteceu. Ou começou a acontecer e o equipamento quebrou. Aí eu não vou ter esse material disponível no momento que eu precisava. Ou seja, aconteceu um problema no fluxo de materiais, né? Eu não vou conseguir entregar quando eu precisava. Então, o PCP também tem que ter a capacidade de monitorar e controlar a produção. O que é isso? É tratar destes problemas. Então ele tem que conseguir programar e planejar a produção e controlar os eventuais problemas que se tenha no dia a dia, no fluxo das coisas acontecendo dentro da nossa produção. Tudo certo? Conseguindo fazer isso, é esperado que os prazos sejam cumpridos e os materiais sejam entregues nos momentos corretos, nos momentos devidos, nas quantidades certas e dentro da qualidade esperada para o produto que foi vendido. Tudo certo? E, finalmente, dentro de tudo isso, esses desvios que eventualmente ocorrerem, o PCP tem também o papel de tentar corrigir, atuar para fazer com que eles não ocorram mais. Tudo certo? Dentro do possível, dentro de reorganizações da produção, junto com o pessoal da gerência da produção, seja como for, dividida aí
na empresa em si, onde se está atuando, vamos buscar melhorar e corrigir as coisas que saíram fora do padrão, de como deveriam acontecer. Quando eu falo aqui em desvios e padrão, não estou pensando na qualidade, mas no processo como um todo, certo? No fluxo de materiais que foi possível executar para que o material fosse entregado no momento correto. Tudo certo? Então, acho que, como início, deu para a gente ter uma ideia do que é o PCP, de tudo que ele vai se aprofundar e tratar aí, e nós vamos tratar ao longo do curso. Tudo bem? Então, esse cara vai organizar o fluxo de materiais, e para isso, ele vai com base, então vamos lá, ó, com base numa previsão, projetar necessidades futuras, quando os materiais têm que chegar, quais são os níveis de estoques, programar a produção, controlar ela para cumprir os prazos e resolver os problemas que eventualmente acontecerem. Tá certo? É uma sequência, é uma historinha aqui que está tudo debaixo do guarda-chuva dessa atividade que a gente chama de planejar e controlar a produção. Tudo certo? Compreendido esse panorama geral? Então vamos ao próximo passo aqui, entender um pouco das relações e da atividade em si do PCP dentro da nossa empresa, da nossa indústria. O que acontece? É sempre comum se utilizar esse modelinho de transformação, tem outros nomes, eu chamo de modelo de transformação, que é dividido, né, entre entradas, um processo e saídas. A gente usa isso para várias coisas. E, comumente dentro da indústria, para descrever um processo dentro da organização, né? Seja um processo de compras, como que funciona? Tenho lá entradas, o processo, a saída. Processo do RH, como que funciona? Tenho lá entradas, o processo e a saída. Baseado nesse modelo, então vamos entender aqui, destrinchar um pouco como seria, não a atividade, mas as relações do PCP dentro da nossa empresa. Então, o processo em si é o que a gente vai desenvolver, é a atividade geral do PCP, são as várias atividades dele. Tudo bem? E o que eu quero mostrar aqui, deixar claro, é o seguinte, ó, o PCP, para ele trabalhar, para ele realizar a atividade dele, ele vai demandar de algumas informações da engenharia de produto. Tem que definir lá algumas especificações, os materiais, de materiais que são necessários para produzir o produto. A engenharia de processo também tem que fornecer informações para o PCP com relação aos roteiros que os produtos tomam, os lead times, os tempos de ciclo, etc. O PCP tem que saber disso para conseguir se planejar o fluxo de materiais. Muito bem. A manutenção tem que fornecer informações para o PCP dos momentos que os equipamentos vão parar para fazer manutenções preventivas ou os momentos que são previstos para que eventualmente um equipamento que tenha quebrado, quando ele vai voltar a funcionar, qual que é o momento previsto que ele deve voltar a funcionar. Então são informações que a manutenção tem que fornecer para o PCP. Os recursos humanos têm que fornecer informações para o PCP com relação ao treinamento das pessoas. Se é necessário treinar as pessoas, provavelmente o PCP passou alguma demanda para os recursos humanos. Ele tem que dizer isso. Ele tem que informar ao PCP com relação aos momentos de férias dos funcionários, certo? Porque o PCP depende das pessoas na produção para produzir, para organizar e planejar os materiais. Como que eu vou planejar se a partir de amanhã eu vou ter uma, duas, três pessoas a menos na produção? Então, o RH tem que dar essas informações ao PCP. O departamento de compras tem que ir lá informar quais são os prazos, as quantidades dos materiais que vão chegar, que o PCP planejou lá. Ó, preciso disso, disso e disso. O setor de compras que vai comprar e vai definir. Ó, vai chegar aqui nesse momento desse fornecedor, desse momento desse outro fornecedor e assim por diante.
O recebimento, esses materiais que foram planejados e o setor de compras comprou, em algum momento efetivamente vão chegar. E quem vai controlar essa chegada desses materiais? O recebimento, e vai informar lá o PCP que chegaram os materiais, não chegaram, chegaram na quantidade correta, chegaram, mas houve algum problema da qualidade, não vão poder ser utilizados, vão ser devolvidos, ou tem um problema, mas eu ainda posso utilizá-los, como que é? Tudo certo? A expedição, depois que todo o material é produzido, todo o produto é produzido e fica disponível, o PCP tem que saber o que está lá, o que não está, o que já saiu, o que vai sair, quais são os prazos, né? Se alguma coisa adiou, se há alguma pressão de adiantamento, como está a situação dos materiais, dos produtos finais, certo? O financeiro tem que fornecer ao PCP informações com relação à possibilidade de investimentos, à compra de matérias-primas, que geralmente se empenha grande dinheiro, né, grande volume financeiro nisso. Algumas informações financeiras com relação ao custo da mão de obra, para ele poder se organizar melhor e otimizar os processos lá na produção. Então vejam, contei aqui várias historinhas, né, várias informações relacionadas a vários departamentos da empresa. E tudo isso que eu falei não é exaustivo. Nós temos muito mais departamentos que, de uma forma ou de outra, se relacionam com o PCP. E só um detalhe que eu não comentei antes: toda essa relação de informação que esses departamentos vão entregar ao PCP, geralmente tudo isso está dentro de um sistema, né? Do sistema da empresa, do software da empresa que vai organizar toda a informação da empresa. Então, geralmente, essas informações que eu mencionei aqui a todo momento vão chegar no PCP, na maioria das vezes, via o sistema. Mas é uma relação entre os departamentos. É o departamento que cuida dessa informação que vai deixar ele disponível no sistema para que o PCP tenha acesso a essa informação. Tudo certo? Dentro disso, além desses que eu coloquei aqui e desses exemplos que eu dei, nós poderíamos ter diversos outros aqui. Do departamento da qualidade, que seja do porteiro da empresa para avisar que chegou um caminhão, não chegou o caminhão, vai sair, etc. Qual é o ponto? Que outros departamentos, isso pode acontecer em maior ou menor grau, mas o PCP é um departamento, um conjunto, um processo que é executado dentro da empresa, que provavelmente é o departamento que depende da maior quantidade de informações de basicamente todos os departamentos da empresa, em maior ou menor grau. Ou seja, praticamente todos os departamentos da empresa, de alguma forma, contribuem com alguma informação para que o PCP possa trabalhar, né? Então vejam, esses departamentos, eles dão informações que são recursos de entrada para o PCP executar o trabalho dele, executar o processo dele. Tudo certo? Então a dependência da atividade do PCP de toda a empresa, de todos os departamentos da empresa, é bastante grande. E, vejam, dentro desse cenário, com diversas informações de diversos departamentos, diversas situações diferentes, grande volume de informação que esse cara tem que receber e tem que lidar, infelizmente é possível e muitas vezes bastante provável que eventualmente tenha alguma informação que venha de outro departamento que chegue no PCP, mas seja uma informação errada. Era 10, só que informaram só 5. Era daqui 3 dias, só que na verdade vai ser daqui 10 dias. Então, o volume de informações é tão grande e o conjunto de pessoas envolvidas nesses vários departamentos que executam os processos delas é tão grande que, eventualmente e invariavelmente, pode e ocorrerá informações erradas chegando aqui no PCP.
tá certo? Tudo isso devido a esse grande volume de informações em relação com todos os departamentos da empresa. Eventualmente vai ter uma informação errada. E o que acontece? Todas essas informações são insumos para o trabalho do PCP. E aí, o que vai acontecer? Bom, se o PCP começa a trabalhar aqui com uma informação errada, o resultado do trabalho dele, que a gente já vai falar, né, que são as saídas, invariavelmente estarão erradas também, porque ele começou a trabalhar baseado numa informação que estava errada. Então, em que ponto eu quero chegar? Que a suscetibilidade do PCP em relação a informações erradas que possam ter dentro da empresa é muito grande. Então, para que o PCP funcione de maneira equilibrada, correta, é importante que todos os processos dentro da empresa também estejam organizados, equilibrados e funcionando de forma plena, com o mínimo possível de erros. Erros sempre vão existir, mas a gente quer ter o mínimo possível de erros. E como eu disse, geralmente um pequeno erro em outro departamento pode influenciar diretamente a atividade do PCP. Então, em função disso, é comum que muitas vezes o resultado da atividade do PCP tenha problemas, tenha erros. Por ele depender da informação de todos os departamentos da empresa e, dentro do próprio processo do PCP, ele mesmo também pode gerar esses pequenos erros, né? Então eu vou ter os erros que chegaram até mim e os pequenos erros que eu mesmo gerei, independente dos daqueles erros. Foram erros culpa do próprio PCP. E aí o que vai acontecer? A atividade do PCP eventualmente pode sair contaminada. O que eu quero deixar claro com isso é que essa atividade ela é bastante suscetível ao fluxo de informações, ao fluxo de dados. E ele depende do fluxo de dados de informação de toda a empresa. Então é uma situação, né, é um tipo de processo, o que acontece no PCP, bastante delicado, bastante dificultoso, mas sabemos disso, então a gente vai ter que trabalhar com isso, com esses dados, com essas informações, sempre tentar melhorar, mas sabendo que a gente está suscetível a tudo isso. Por isso, a gente, além de conseguir fazer o planejamento, que é o que nós precisamos, temos que saber organizar muito bem as informações, tanto as que a gente depende, tanto as informações que o próprio PCP vai gerar. Tudo certo? Diante disso, aí o PCP vai fazer o trabalho dele, diante daqueles todos os fatores que eu comentei lá no início, e vai ter o resultado. Então o PCP vai fazer uma previsão da demanda. Lembra lá? Ou previsão de produção, que vai ser o alicerce para tudo. Geralmente, essa questão da previsão está ligado mais ao departamento comercial da empresa. Só que isso aqui é tão importante que o PCP também está envolto em relação à questão da previsão da demanda, ou em sua derivação para a previsão da produção. Tudo bem? Baseado nisso, eu vou ter um plano a longo prazo, que nós chamamos de plano agregado, para eu definir grandes fatores da minha produção. Ó, aquele mês eu vou gerar mais estoque, eu preciso de investimento, eu vou precisar de hora extra. É um plano mais geral, a longo prazo. Depois que eu tenho esse, aí eu faço o plano a médio e curto prazo, que nós chamamos de plano mestre de produção. Esse é o plano talvez mais importante, que ele vai guiar os acontecimentos do chão de fábrica, o plano mestre de produção. Esse plano mestre, ele é derivado das necessidades de materiais, no Materials Requirements Planning, o MRP. Baseado no que eu preciso entregar, eu vou dividir. Ó, então, eu preciso desse componente nesse momento, para iniciar esse processo nesse momento, e assim por diante.
Definido o que deve começar, quando deve começar, em que processos devem começar, eu tenho que sequenciar a produção. Eu vou começar fazendo o produto C, depois eu faço X, depois eu faço J. Qual que vai ser a sequência? Tudo certo? E, finalmente, este é o ponto principal. Tudo isso aqui, basicamente, eu coloquei algumas das principais ferramentas aí, que vai ser o resultado do trabalho do PCP para organizar e planejar a produção. Então, tudo isso aqui é planejamento, tá certo? A gente não tem lá no nome, ó, planejamento, e vamos colocar aqui programação, é para eu planejar a produção. Então, nós usamos todos esses caras para planejar a produção. E nós planejamos, e quando os momentos vão chegando, as coisas começam a acontecer na produção. As coisas começando a acontecer na produção, eventualmente elas não vão sair conforme o planejamento. Aí entra o outro papel do PCP. A gente já comentou um pouco antes, que é controlar a produção. Esse cara aqui, até coloquei um símbolo diferente, uma estrela. Por quê? O que é o controlar a produção? É baseado no que foi previsto, que está programado, planejado. Eu tenho que ir acompanhando para ver se eu não tive problemas. E se eu tiver problemas, eu tenho que ter a capacidade de atuar sobre esses problemas para eliminar esses problemas da melhor forma possível. Tudo bem? Então vejam, grande parte do trabalho do PCP é fazer um bom plano. Depois que esse plano está feito, ele começa a se executar e, se ele está bem feito, eu vou ter poucos problemas. Se ele não está tão bem feito, está suscetível a tudo isso aqui que a gente falou, eu vou ter eventualmente problemas. E é uma, da, uma das partes da atividade do PCP exatamente atuar sobre esses problemas para garantir o fluxo de materiais. Tudo certo? Então é isso, o planejar e o controlar do PCP. A gente já vai destrinchar um pouco mais essa situação entre planejar e controlar. Só para a gente finalizar essa imagem aqui, o que nós vemos aqui no curso são os métodos para ajudar a gente a planejar a produção. O controle é o acompanhamento no dia a dia lá da nossa produção. Tá certo? E aí vai ser específico de cada situação. Então, o que nós temos aqui no nosso curso? Nós vamos ver esses métodos e outros, né? Aqui está de forma reduzida, que vão nos auxiliar a planejar a produção. Tudo certo? Então, muito bem. Vamos caracterizar o planejar e controlar. Então, ó, vejam aqui. A gente já falou ali, mas o que é o planejar lá então? Eu vou juntar as informações que eu tenho e traçar o que eu espero que vá acontecer no futuro, o que eu desejo que vá acontecer no futuro. Feito isso, as coisas começam a acontecer. Então, aí eu tenho que ir e controlar as coisas, verificar se tudo está acontecendo conforme o planejado, e se não estiver acontecendo conforme o planejado, eu vou atuar para corrigir esses problemas. Então, o PCP, planejar e controlar a produção, é resumido dessa forma. Planejo o futuro e acompanho para ver se tudo está acontecendo conforme o planejado. Se não estiver acontecendo conforme planejado, eu vou atuar para corrigir esses problemas. Tudo certo? Muito bem. Dito isso, vamos ampliar um conceito aqui, já que entendemos o PCP e o que o papel dele é planejar e controlar a produção. Vamos fazer isso, ok? Se nós vamos fazer isso, vamos agora adicionar a variável do tempo, o tempo passando. Então, o que eu fiz aqui? Ó? Vou planejar e controlar, e aqui o tempo
unidades de tempo, né? Vamos dizer assim. Então, quando eu penso em horas adiante, quando eu penso em dias adiante, quando eu penso em semanas adiante, em meses adiante, em anos adiante. No PCP, vou fazer essas duas coisas e eu vou planejar ao futuro. Quando eu estou planejando, pensando em anos, o ano que vem, o outro ano, o que acontece com a atividade do PCP? Ó, praticamente toda a atividade do PCP vai ser de planejamento, não é? Quando eu estou pensando no horizonte de anos. Está tudo muito longe. Eu estou definindo, ó, vai ser assim, vou fazer isso, preciso daquilo, vou ter que comprar aqui, vai chegar ali. Então, quando eu penso na unidade de tempo, anos, eu tenho muito planejamento e pouquíssimo controle. Lembra lá o que é o controle? É quando as coisas vão acontecendo e eu vou monitorando. Se eu estou pensando em anos, tem muito pouca coisa acontecendo ainda. Então a parcela de controle é muito pequena, certo? Muito bem. E quando eu começo já a pensar na unidade de tempo de meses, meses já é o período mais curto, então estou pensando em meses no futuro. Meses, eu ainda tenho uma grande parcela de planejamento, porque meses, pensando no funcionamento da produção, ainda está um pouco distante. Então, eu ainda tenho bastante planejamento, mas a minha parcela de controle já aumenta mais, já tem coisas acontecendo que eu posso verificar se estão encaminhadas ou não. Tudo bem? Agora eu reduzo minha unidade de tempo, que eu estou pensando no futuro, semanas. Bom, semanas aí já está mais próximo, talvez um período mais curto aí. Então, pensando em semanas, ó, já está praticamente meio a meio, né? Meio a meio. Eu tenho coisas a planejar, mas já tem bastante coisa acontecendo que eu tenho que controlar, monitorar, ver se chegou, se não chegou, se foi, se não foi, etc. E aí, quando eu mudo a unidade para dias e horas, aí o papel já se inverte, né? Se eu penso em dias, em amanhã e depois de amanhã, dentro dessa semana, tem muito pouco que eu consigo planejar, né? Pensar no futuro. A maior parte das coisas estão acontecendo, eu tenho que controlar. E quando eu penso em horas, basicamente não existe planejamento, né? É tudo controle, é tudo monitoramento do que eu já planejei. Tudo certo? Então, qual é o ensinamento aqui, né? A ideia aqui, já que a gente está, estamos compreendendo o básico do PCP. Eu vou planejar e controlar. Quanto mais longe eu olho, mais planejamento eu tenho. Quanto mais perto está chegando, mais controle eu tenho, né? Controle no sentido de ir lá monitorar que eu tenho, as coisas já estão acontecendo, eu tenho que saber se estão acontecendo, não, verificar, corrigir, mudar e assim por diante. Tudo certo? Esse conceito, então, de tempo aqui, nós chamamos de horizonte de planejamento, ou horizonte, certo? Horizonte. E essa questão do horizonte, nós temos que definir ou compreender algumas coisas que são os prazos, né? Qual que é? Quando eu penso nesse horizonte, eu posso pensar a longo prazo, a médio prazo, a curto prazo. Não existe, né, uma definição simples. Pode ser que para uma empresa, para uma situação, o médio prazo seja 2 meses, mas para outra empresa, quando ela fala em médio prazo, ela está pensando em 8, em 12 meses. Não há muito, né? Algo escrito na pedra ali. É só uma percepção geral. Que é a seguinte: então, quando eu falo em curto prazo, eu estou falando de ações imediatas que vão acontecer nos próximos dias, nas próximas horas. Não é muito lá na frente. Quando eu falo em médio prazo,
São ações que eu tomo pensando em semanas, ou talvez 1 ou 2 meses. Então, essas ações de curto prazo são as mais imediatas. As de médio prazo são aquelas que eu estou pensando para manter a produção funcionando. Ainda não tenho problema, mas eu já estou cercando, pensando um pouco mais adiante. E eu tenho questões a longo prazo, onde eu estou pensando em meses, em anos. Aí são questões mais estruturais, pensando no investimento, nas necessidades, nas capacidades que eu tenho, como que é. E quando eu penso a longo prazo, eu estou sujeito a muitas incertezas. Por quê? Quanto mais longe eu olho, menos certeza eu tenho das coisas. A gente já vai falar um pouco mais desse conceito também. Tudo bem? Então, só rapidamente para resumir essas ideias. Voltando lá. Eu planejo e controlo a produção. Planejo, organizo as informações e projeto o que eu desejo, o que eu espero para o futuro. O futuro começa a acontecer, na verdade, como o presente, né? E aí eu começo a controlar. Quanto mais longe eu olho, mais planejamento eu tenho. Quanto mais perto eu estou, mais controle eu tenho. Dentro desse olhar para o futuro, eu utilizo o que nós chamamos de horizontes de planejamento. A curto prazo são ações mais imediatas, pensando em dias, em horas. Ações a médio prazo, eu estou pensando em algumas semanas, ou 1, 2, 3 meses. E a longo prazo, eu estou falando de 6, 12 meses ou anos. E são ações mais estruturais, mais no sentido de investimento, da capacidade que eu preciso para períodos futuros bem distantes. Tudo certo? E aí, para a gente, digamos, fechar essa ideia, esse conceito básico do PCP, vamos olhar para o dia a dia. Entendemos esses conceitos e vamos olhar para o que acontece efetivamente lá no dia a dia do PCP. Lembra que eu falei? Então, no nosso curso, a gente vai aprender os métodos de planejamento da nossa produção, planejamento e programação da nossa produção. E o controle é exercido no dia a dia, na minha capacidade de monitorar e de resolver os problemas. Então, vejam, o dia a dia do PCP. O que seria o ideal? Bom, o ideal seria que o PCP passasse a maior parte do tempo dele. Aqui eu coloquei porcentagem, mas aqui é só para ilustrar a ideia de que o ideal seria que o PCP passasse a maior parte do tempo fazendo planejamento, certo? Se eu tenho conhecimentos, ferramentas que me ajudam a planejar efetivamente, comprovadamente, e eu as utilize de maneira efetiva e de forma cada vez mais robusta e melhor, se eu passo bastante tempo planejando, os meus planejamentos tornam-se mais confiáveis. E se eu tenho planejamentos mais confiáveis, eu vou ter que controlar no sentido de resolver os problemas muito pouco. Eu vou controlar, monitorar o que está acontecendo, o que não está acontecendo, mas o controlar no sentido de ir resolver os problemas é uma parcela muito pequena. Então, eu passo muito tempo planejando, o planejamento fica bom, e aí eu tenho pouca coisa para ficar em cima, ficar consertando, monitorando. Eu vou monitorar, mas ficar corrigindo. Aí eu tenho poucos problemas, sobra bastante tempo para eu planejar. Aí eu passo bastante tempo planejando e poucos problemas acontecem. Não gasto muito tempo com os problemas, tenho mais tempo para planejar. Esse seria nosso mundo ideal, dentro da atividade do PCP. Mas, infelizmente, o que tende a acontecer no dia a dia do PCP, principalmente quando a gente fala em empresas menores, empresas médias, que muitas vezes não investem, né? Não têm a mão de obra suficiente.
Muitas vezes é uma pessoa unicamente que tem que cuidar de várias coisas, a pessoa fica sobrecarregada ou não tem os conhecimentos aprofundados em ferramentas que ajudam a planejar. E aí o que tende a acontecer nessas situações? Eu não planejo muito bem, eu gasto muito pouco tempo planejando, porque eu tenho muitos problemas acontecendo e tenho que controlar tudo, saber se está bem, se não está bem. E aí eu vou ficar muito tempo controlando e resolvendo problemas. Quando eu fico muito tempo fazendo isso, como a gente diz, né, apagando incêndio lá dentro da empresa, o que que vai acontecer? Sobra pouco tempo para eu planejar. O planejamento, planejando com pouco tempo e pouco conhecimento, o planejamento fica ruim. O planejamento ruim gera mais problemas, e aí eu tenho mais problemas para resolver. Tenho que ficar correndo na resolução desses problemas. Passo muito tempo fazendo isso e sobra pouco tempo para eu me planejar. E eu entro nesse ciclo vicioso aqui, onde eu fico basicamente só resolvendo problemas lá no meu dia a dia. É muito, infelizmente, é muito comum as atividades, como eu disse, principalmente indústrias menores, indústrias médias, que ainda não se estruturaram, organizaram tão bem, que essa situação ocorra, né? Há uma grande corrida toda hora, a todo momento, para resolver problemas e não se consiga planejar efetivamente. Então, o mundo ideal é que a gente tente trabalhar para estar mais próximo disso, né? Como eu disse, isso aqui é só ilustrativo, né? Não quer dizer que é 80% e 20%. Mas o ideal é que a função do PCP esteja mais bem organizada no planejamento, os sistemas, as formas de ela lidar com o planejamento da produção dela sejam robustas, de modo ao planejamento ser robusto e ter poucos problemas a se resolver. Tá certo? Então, o ideal é isso, a gente sair desse ciclo vicioso que tende a acontecer e buscar estar do outro lado. Tudo bem? Então, acho que ficou claro aí essa ideia, né? E o que a gente vai ver aqui no curso é a questão de planejar, né? Planejar bem para a gente ter poucos problemas para resolver. Tudo certo? Muito bem. Encaminhando para o final aqui dessa aula de hoje, que é para a gente entender o conceito geral do PCP, acho que chegamos lá, né? Estamos conseguindo compreender aí. É passar mais um conceito para vocês, que, de certa forma, subjetivamente, já comentei antes, mas a gente vai ver aqui no gráfico e depois ilustrar ali com alguns números. O que que acontece? A ideia do horizonte de tempo, que eu vou me planejar. Vejam, eu trabalho de alguma forma com uma previsão, com um planejamento, seja lá do que for, quantidades, ou seja o que for. Então eu tenho uma previsão, ó, minha previsão para o futuro é essa aqui, seja lá o que for. Qual que é a ideia aqui? Que quanto mais longe eu quiser olhar, mais incertezas eu tenho, né? Se eu estou olhando aqui muito perto de mim, eu tenho mais confiança com relação às informações que eu tenho, então eu tenho menos incerteza. Se eu faço um plano que é esse, ele talvez pode variar um pouco aqui, mas eu tenho mais segurança com relação às informações. Agora, quando eu quero olhar muito longe no tempo, ou seja, no horizonte longo, se eu planejo isso aqui, eu estarei sujeito a maiores incertezas. Quanto mais longe eu queiro olhar, mais incerteza eu tenho. Se alguém pegar uma latinha de refrigerante e ficar a 2 metros de mim e mostrar para mim, eu vou conseguir identificar que refrigerante é aquele. Agora, se uma pessoa lá na rua fica a 20 metros de distância e pega uma latinha de refrigerante, eu provavelmente não vou conseguir identificar que refrigerante que é aquele. Então, é essa a ideia que nós temos que ter em mente, né? Estamos começando a aprender e entender os conceitos. Quanto mais longe eu quiser olhar, mais incertezas eu terei. Tudo bem? Talvez é instintivo, mas a gente tem que deixar isso bastante claro aqui.
Quanto mais longe eu tento olhar, mais incertezas eu tenho e mais sujeito a problemas eu estarei. Tudo bem? Dentro dessa ideia, pensando em planejamento a longo prazo em relação à produção, em relação à quantidade, previsão de demanda, previsão para a produção, quanto mais longe eu olhar, mais incerteza eu terei com relação às quantidades, ok? E para eu lidar com essa situação e tentar minimizar as minhas incertezas, quando eu lido com quantidades de produtos, para eu minimizar essas incertezas, eu vou usar o recurso da agregação. O que é isso? Bom, vamos lá entender aqui. Imagina lá que uma empresa que faz mochilas e bolsas, estão aqui, ó, coloquei vários produtos que ela fabrica. Estão aqui. Ela pegou hoje não, hoje imagine que hoje é janeiro. Janeiro. Então hoje, janeiro, ela fez uma previsão para longe, ela olhou lá longe, ela olhou um ano no futuro. Um ano. Então, lembra lá? Deixa eu voltar aqui. Ela está olhando lá na frente. Se ela está olhando lá na frente, ela está sujeita a maiores incertezas, tá certo? Então, hoje, janeiro, ela foi e fez uma previsão de quantos produtos ela vai vender, desses todos modelos que ela fabrica aqui. E ela falou o seguinte, ó, então em janeiro do ano que vem, daqui um ano, né, um ano no futuro, eu vou ter uma demanda de 325 mochila Enoch. Vou ter uma demanda de 587 mochilas Primavera e assim por diante. Então, hoje, janeiro, ela fez essa previsão para daqui a um ano, para janeiro do ano que vem. Tudo bem? E fez todas essas previsões. Ok? Lembram lá? Como ela está olhando muito longe, ela está sujeita a muitas incertezas. Aí, o que acontece? Passa esse ano, passou janeiro do ano que vem e aconteceram as demandas reais. Fechou janeiro, quanto que ela vendeu da mochila Enoch? Foram só 256. Ela tinha previsto, há um ano atrás, que ia vender 325. Vendeu só 256, ou seja, ela errou quase 27%. Tudo certo? Aí, previu 587, mas na verdade, depois de um ano, fechou janeiro, ela vendeu 738. Ou seja, a previsão dela foi 20% menor do que realmente aconteceu. Errou menos 20 aqui, né? Ele está dizendo a previsão foi 20% menor do que a demanda real que aconteceu no momento projetado. E assim por diante, né? Vendi isso, tinha projetado isso. Vendi isso, tinha projetado isso. Para todos. E aqui os erros em porcentagem. Então vejam, lembram lá no início, onde eu disse que o fundamento para o planejamento da produção são as previsões? Ela fez uma previsão aqui, trabalhou com uma previsão, e essas previsões que ela fez tiveram erros altos, né? Tenho aqui um de 10%, 14%, mas tem erros de 20, 27 até 45% de erro. Tudo bem? Ou seja, basicamente está comprovando o que a gente falou. Quando a gente olha muito no horizonte muito longo, eu estou sujeito a maiores incertezas. Essas incertezas me levaram a erros altos aqui. Muito bem, que ponto a gente vai chegar? Que quando eu estou falando em previsão de quantidades no horizonte a longo prazo, eu tenho que usar o recurso da agregação. O que é isso? Quando eu penso a longo prazo, eu não posso querer detalhar os meus produtos. Ela não pode fazer uma previsão para daqui a um ano querendo saber quais mochilas exatamente, quais quantidades ela vai vender. Numa previsão para daqui a um ano, só como está tudo muito longe, esse nível de detalhe não é necessário.
E esse nível de detalhe só atrapalha a gente. Então, na verdade, o que se deveria fazer era uma previsão agregada, ou seja, quantas mochilas eu vou vender daqui a um ano? Não importa o modelo, porque os recursos são basicamente os mesmos. Nesse momento, eu não preciso desse detalhe. Se eu for buscar esse nível de detalhe, eu vou ter muitas incertezas. Então, o correto é agregar, ou seja, não fazer a previsão detalhada, como ela fez aqui, para cada modelo. Ela deveria, então, fazer uma previsão do total de mochilas que ela venderia daqui a um ano. Ou seja, em vez de detalhar, ela vinha aqui e agregar tudo isso, somar tudo isso. Vamos ver aqui nesse exemplo. Se ela tivesse feito isso, uma previsão agregada, olha o que ia acontecer. Bom, se ela tivesse feito a previsão agregada, ela ia dizer, ó, vim aqui e somei todos esses caras. Ela ia dizer que em janeiro, daqui a um ano, ela venderia 3.481 mochilas. Beleza. Ia passar um ano, ele ia vender todas essas mochilas. E quantas mochilas ele vendeu no total? 3.537. Houve um erro? Houve um erro. Mas olha o tamanho do erro aqui. Menos 1,58%. Bem diferente dos 20, 15, 46% que a gente tem aqui. E vejam, a gente está falando da mesma demanda, dos mesmos produtos. O que fez eu minimizar o erro que estava embutido? Agregar os produtos. Quando eu falo a longo prazo, eu não preciso desse nível de detalhe. Quando eu estiver chegando próximo, aí sim eu preciso para saber quais materiais, quais recursos eu vou utilizar. Mas pensando assim a longo prazo, então, para o PCP, quando ele pensa a longo prazo, para evitar esses erros que vão se embutir e vão ficar grandes aqui, eu tendo a fazer previsões quantitativas usando o recurso da agregação. Porque quando eu faço isso, eu diminuo muito o meu erro. Tudo bem? Agora, à medida que o tempo vai passando e eu vou me aproximando, aí sim eu vou começar a detalhar nesse nível que a empresa tinha feito aqui. Mas quando está tudo muito longe, esse nível de detalhamento não é necessário. Tudo certo? Bastante coisa aí hoje, mas acho que deu para a gente compreender, então, a ideia geral do PCP. É isso, é disso que a gente vai tratar, então. Aprender os métodos para planejar a produção, para garantir o fluxo de materiais da produção, sendo que ela já esteja organizada. Então, aqui a gente não está falando dos aspectos de organizar a produção. Isso aí é no nosso outro curso lá, de gestão da produção. Aqui a gente está falando especificamente no planejamento de materiais, que é o papel do PCP aí dentro da nossa produção. Tudo certo? É isso então o nosso tópico de hoje. Espero que tenha sido possível desenvolver aí. Eu não falei no início, devia ter falado antes de assistir o vídeo. E façam isso daqui em diante, se já não fizeram, né? Leiam inicialmente o texto. Está lá no nosso site, o texto da aula, na plataforma, se você está usando, tem o texto. Leia o texto antes de assistir a aula, que acho que vai facilitar a compreensão, o desenvolvimento do curso. Tudo certo? Todo esse material do nosso curso de hoje, do curso de gestão da produção, de logística, está disponível no nosso livro Fundamentos para a Gestão da Produção, que você também encontra lá disponível à venda no nosso site. Tudo certo? Além disso, temos também um outro livro que trata especificamente da manufatura enxuta ou do Lean Manufacturing. Acesse lá o site que também tem algum material disponível, você pode verificar. Tudo certo? É isso então. Obrigado. Eu sou o Ivan e até mais.